E nós estamos sendo desafiados nesses dias com essa série, né? Irradiar. E irradiar o quê, né? O fruto do Espírito Santo. Em uma geração que precisa e sempre vai precisar de ver Cristo em nós, em mim e em você. A própria Bíblia nos diz que nós somos cartas, o quê? Vivas. Então, a partir de nós sai uma mensagem que é lida por todos. É pública. E aí talvez você me pergunte, né? Irradiar o quê? É sobre manifestar o que o céu plantou em nosso interior. Amor em tempo de ódio. Alegria em dias nublados. Paz em meio ao caos. Paciência quando tudo exige o imediato. Benignidade quando todos esperam o quê? Uma vingança sua. Bondade diante da frieza. Porque o mundo é nos apresentado dessa maneira. E eu preciso dizer algo para vocês. Conforme vai passando os dias, a própria palavra do Senhor, ela nos diz que nos últimos dias, o amor, o que vai acontecer com o amor? Fidelidade mesmo no silêncio do esquecimento. Mansidão em ambientes de guerra. Domínio próprio diante de tantos excessos. Que desafio nosso é de irradiar o fruto do Espírito mediante a esse cenário. Não se trata de esforço humano, mas de rendição ao Espírito que habita em mim e em você. O verdadeiro fruto é inevitável quando a raiz é profunda em Deus. Quando o Espírito habita, o fruto que desaparece? Não. Quando o Espírito habita, o fruto aparece. Através de uma conexão com a raiz. É preciso irradiar. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? É preciso irradiar. Sabe por quê? Porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Querido, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não por performance, mas por presença. Você conhece aquela pessoa que chega no ambiente e por mais que aquele ambiente está triste, apático, a pessoa chegou, ela muda o ambiente. Ela muda o ambiente com um sorriso, ela muda o ambiente talvez com uma piada que não tem graça nenhuma, mas a gente dá risada só para... Mas ela muda o ambiente. Não por aparência, mas por essência. E para a gente introduzir hoje, porque no nosso último domingo, da qual a gente estava aqui, eu dei uma breve introdução sobre o tema. E hoje, de fato, a gente vai conhecer o primeiro fruto. Nós vamos falar sobre um primeiro fruto. Um primeiro gomo dentro desse fruto, porque o fruto é um. Amém? Vocês entendem isso? E hoje vai ficar muito claro isso. Em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim... Mas o fruto do Espírito é, vamos ler comigo? É amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é esse resumo de gomos. E hoje nós vamos estar falando. Cadê a comunicação? Me ajuda aqui. Aí foi. O fruto que se alimenta, ele frutifica
e transforma. Se você se alimenta do fruto do Espírito, então ele precisa transformar aonde você pisar. O ambiente aonde você pisar, ele precisa ser transformado. Ele precisa frutificar. A partir das suas palavras, das suas ações, nós plantamos em um ambiente fértil. É sobre isso. E hoje, nós vamos para o primeiro gomo. O primeiro gomo é o fruto do Espírito, chamado o quê? Que desafio. Porque a gente tende, quando nós falamos sobre o amor, a falar, mas isso é muito fácil. Amar o meu marido, amar a minha esposa, amar os meus filhos, amar quem merece é fácil. Agora o desafio está em amar quem te trai. Amar quem te frustra. Amar quem mente para você. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre renúncia. E nós vamos falar um pouco aqui sobre o que é a renúncia, para que você venha entender que o sacrifício de algo que lhe é tido como direito é uma renúncia. E por mais que muitas vezes a gente esteja certo sobre alguma coisa, você já parou em alguma situação onde houve algum conflito? E dessas duas partes decide parar. E fala, não, você tem razão, é isso mesmo. A pessoa sabe que ela tinha razão, mas entre paz e razão, ela decidiu o quê? Quando um não quer, no casamento, na empresa, na família, irmão com irmão. E olha, eu tenho só uma, mas meu Deus, como eu fui desafiada nessa área. E aí, como que você é desafiado? É na família? É na empresa? É na faculdade? É na igreja? Nós nos relacionamos com tantas pessoas durante o dia. E eu gostaria de convidar você a ler esse texto comigo para nós introduzirmos esse tema. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, nós estamos aqui com uma versão chamada NVI. E diz assim, o amor é paciente. O amor é bondoso. Não se inveja. Não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata. Não procura os próprios interesses. Não se ira. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fazer uma leitura dessa, eu não sei você, mas me dói um pouco. Porque eu leio esse texto, eu verifico sobre a minha vida. E eu vejo que eu preciso melhorar em tantas áreas. Por que às vezes a gente lê esse texto pensando naquela pessoa que te feriu? Por que a gente lê esse tipo de texto pensando justamente naquela pessoa que é difícil de engolir? Mas na verdade a gente deveria ler esse texto e trazer a nossa realidade. O quanto eu e você precisamos melhorar. O quanto nós somos desafiados a parecer com Jesus. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele sentiu dores por mim e por você. Ele precisava
Ele não precisava. Mas na sua atitude, ele mostra um amor incondicional que às vezes a nossa mente não consegue entender e alcançar um nível de renúncia. E o tema de hoje que eu quero falar com vocês é sobre irradiar amor em dias de frieza e individualismo. E para começar, eu quero falar, e você precisa entender algo. Existe sim a necessidade na minha vida e na sua vida de escolhas. E através das escolhas que nós tomamos existe impacto. Repete comigo, impacto. E não dá para fugir da responsabilidade quando somos os protagonistas da nossa história. Toda escolha que nós fizermos vai gerar uma consequência, amém ou não amém? Quer seja ela boa ou não tão boa. E não tem a ver com o outro, tem a ver comigo, tem a ver com você. E eu já te explico. Para ficar bem desenhado. Essa semana, uma influenciadora de alcance entrou em contato comigo, citou algumas situações difíceis na vida dela e falou: pastor, eu preciso que você me oriente o que eu devo fazer. E essa pessoa está recebendo convites para ministrar nas igrejas, porque ela se tornou famosa. E ela perguntava assim para mim: eu não sei se, mediante essa movimentação agora, eu devo pedir oração, informar. Como que eu me movo com relação ao meu pai? E aí, a resposta foi justamente essa que eu acabei de falar para você. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você ama? Você honra? Pai, recebi um convite. O Senhor me abençoa? Você pensa que isso não tem valor? Talvez você só vai dar valor a esse tipo de atitude quando você não tiver mais teu pai e tua mãe. Porque a própria palavra nos ensina: honra o quê? Teu pai e tua mãe, para quê? Os seus dias se prolonguem aonde? Único mandamento com promessa. Vocês estão me entendendo? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. O que você está fazendo? Qual é o impacto e o entendimento das suas ações? Não tem a ver com ficar analisando a vida do outro, tem a ver com ler esse texto e trazer a responsabilidade para a tua vida. Porque eu, quando leio esse texto, eu sou constrangida. Eu sou impactada em muitas coisas que a Viviane precisa melhorar. Eu não preciso que ninguém me fale, porque eu mesmo me flagelo. Vocês estão entendendo? Nós somos humanos, nós vamos errar. Mas será que nós temos a mesma paciência, que também é fruto do Espírito? Será que nós temos a mesma paciência, a mesma largura de amor para com as pessoas que erram com a gente? E a mesma medida e largura do amor que a gente tem para o nosso filho, para o nosso amigo, para aqueles que a gente literalmente ama de graça. Vocês já ouviram essa frase? Quem que você ama de graça? Aqueles que te fazem bem. E amar esse tipo de pessoa é muito fácil.
Só que Jesus, ele está com os seus olhos de fogo, bem atento a nós, individualmente, vendo as nossas escolhas e os impactos de tudo que a gente faz. Não com as pessoas que a gente ama, mas com aquelas pessoas que não podem dar nada em troca para a gente. O que estava escrito ali? Não procura os seus próprios interesses. Hoje em dia, o amor, ele só é retribuído, o carinho, ele só é retribuído se eu tenho o quê? Se eu recebi alguma coisa. Se eu recebi, eu não vou nem olhar. Só que não é isso que o Evangelho fala. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o amor como a raiz do fruto espiritual. O amor não é apenas um sentimento, mas a raiz que sustenta todos os outros frutos. Grava isso com você. É como se tivesse uma estrutura para ser construído um prédio. A estrutura desse prédio, para todos os outros gomos e dons do Espírito, a base é o amor, senão não tem como ser benigno. Senão não tem como ser longânimo. Senão não tem como ser passivo. Sem amor, alegria é euforia vazia. Paz é indiferença. E bondade vira o quê? Vaidade. É isso que o mundo nos apresenta hoje. Essa grande diferença e distância sobre as emoções, sobre as verdades. E um versículo que eu queria deixar aqui com vocês é 1 João 4,16, que diz: Deus é amor. Quem permanece em amor, permanece em Deus. E Deus nele. Permanecer, ser perseverante, é dom de Deus. Porque você pode me perguntar, tá, pastor, e como que a gente faz para amar? Para perdoar essas pessoas que me fizeram mal ou de alguma maneira me atingiu e eu estou magoada? Aqui está a resposta. Ela não vem de nós. Ela não vem de nós. Ela é dom de Deus. Ah, e como que eu consigo isso? Através da oração, da conexão com o teu Pai. É aquela situação de você entrar dentro de um quarto, um lugar secreto que talvez pode ser o banheiro, pode ser a sala, pode ser um jardim, mas vai ser o lugar aonde você vai encontrar o teu Pai. E você vai dizer: Senhor, está machucando, está me ferindo, mas a sua palavra me ensina que eu preciso amar. Me ajuda. A mesma dificuldade que você passa, eu passo. A irmã aqui passa. Os outros aqui passam. Nós não somos diferentes, queridos. Quando a gente entende que todos nós somos humanos, talvez a carga de cobrança diminui. Será que não seria mais fácil a gente começar por aí? E o desafio desse primeiro ponto que nós estamos falando é: antes de tentar fazer coisas para Deus, permita que o amor de Deus transforme a forma como você vê cada pessoa ao seu redor. Este é um baita de um desafio. Mas vamos começar do princípio? Comece a olhar primeiro para você. Aí depois você vira para a direita e pensa nessa pessoa que está aí. Ou do seu lado, ou daquela que o Senhor está trazendo à sua mente. Vamos combinar assim? Vamos para o segundo ponto?
Amar quando tudo empurra ao contrário. Vivemos dias em que a polarização, a pressa e a desconfiança fazem as pessoas se fecharem. Você já conheceu aquela pessoa que foi machucada por alguém? E aí você tenta se aproximar dela de alguma maneira e você não consegue acessar ela porque ela se fechou. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, ninguém consegue conexão com essa pessoa. Por quê? Porque ela se fechou. Eu até ia cantar uma canção que diz cada um no seu quadrado, mas não vou cantar. Ela é muito antiga. Mas é verdade. Tem pessoas que vivem no seu quadrado e não dá nem uma olhadinha para o lado para ver o quadrado do outro. E só está preocupado com o seu umbigo. Irradiar amor não é ceder ao mundo, mas confrontar o egoísmo com gestos que surpreendem. Deixa eu te falar. Você não vai conseguir agradar a todos. Eu não vou conseguir agradar a todos. Eu não vou conseguir ajudar a todos. Você também não vai conseguir ajudar a todos. Mas o Senhor, Ele está vendo a intenção e a ação do seu coração e a movimentação da sua vida aqui na terra. Por mais que ninguém esteja vendo, o Senhor está vendo as suas escolhas, as suas decisões. Não se engane. Você não precisa de validação de homens. Você precisa da validação do teu Deus, do teu Pai. O que adianta ser conhecido nas redes sociais, na comunidade de fé, no bairro, na cidade, se no céu nós não somos reconhecidos? Se no inferno eles não temem a nossa oração? A nossa voz precisa ser reconhecida no inferno. Ela se levantou. Ele se levantou e já começou adorando em meio ao cenário que ele está vivendo. Como? Os demônios precisam nos reconhecer dessa maneira. Assim como os anjos olham. Ela acordou. Ele acordou. Há uma conexão. Uma paz. E a própria Bíblia fala que o Senhor dará ordens a nosso respeito. Sabe quando acontece um milagre e você não está esperando? É sobre isso. É sobre a movimentação do céu a nosso respeito, porque não vai adiantar os outros ficarem sabendo das boas obras que você está fazendo. O que importa é o Pai conhecer as suas boas obras, para Ele aí sim dar ordens e enviar, se for necessário, anjos para fazer algo a seu respeito. Vocês estão me entendendo a diferença? E esse versículo de Lucas 6:27 diz: amai os vossos inimigos, fazei bem. Então quer dizer, não é só amar, você tem que fazer o bem para quem te faz mal. É isso que está escrito. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Na vida vai ter pessoas que vão nos odiar. Sabe por quê? Eu volto lá na introdução de tudo. Como tudo começou. As nossas escolhas fazem o quê? Elas geram impacto. Fala comigo, você precisa sair entendendo isso.
que as nossas escolhas geram impacto aonde a gente está, inclusive ausência. Inclusive quando a gente escolhe silenciar. Você sabia que existem pessoas aguardando pelo seu sim? Como para outras situações existem pessoas aguardando o seu não. A pergunta é: aonde está a resposta? Quanto tempo mais você vai adiar a entregar essa resposta que o Senhor está aguardando de você? O Senhor, pessoas. E o Senhor está falando com pessoas aqui. O Senhor, Ele está entregando certezas também. Ele está entregando caminhos e revelando novas direções. Reposicionando talvez. Escolha perdoar antes de exigir desculpas. Ocupe espaços de conflito com gentileza. E não com amargura, não com vitimismo. Esse não é um lugar para você, querido. Não é um lugar para você. Trate o diferente como digno, mesmo quando você não concorda. Lucas 6:27 para ti. Fala aí pro irmão. Lucas 6:27 para ti, filho. Para ti, Marcos. Para ti. Para mim. Para todos nós. Ponto 3. O amor que transforma relacionamentos. O amor do Espírito não se limita ao círculo de afinidade. Ele constrói pontes. Você conhece pessoas que constroem pontes perto de você? Levanta a mão aí, que eu quero ver. Olha aí, um monte de gente que conhece pessoas que constroem pontes. Agora eu queria saber se você tem a mesma coragem de levantar a mão e falar: você conhece aquelas pessoas que derrubam pontes? Não precisa levantar a mão. Jesus e a mulher samaritana. Quem já ouviu falar? Já ouviu falar dessa história? Ele ultrapassou barreiras culturais e morais e construiu uma ponte com essa mulher. Em João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana revela que Deus, Ele rompe limites humanos para alcançar corações. Judeus e samaritanos não se relacionavam naquela época e tinham muitas questões étnicas, religiosas. E ainda havia barreira moral. Aquela mulher carregava uma história de rejeição e pecado. Mas Jesus, Jesus é o nosso mestre. Se nós somos cristãos, nós precisamos parecer com quem? Com o Cristo, Jesus. Ele construía pontes. Jesus, ele se aproxima e demonstra que o amor de Deus transcende preconceitos culturais, feridas pessoais. Ele não apenas conversa com ela, o que já era incomum naquela época, mas oferece a água viva, mostrando que a graça supera tradições e transforma o quê? Vidas, assim como eu e como você, que precisamos melhorar na vida. Mesmo onde ninguém esperaria, Jesus, ele construiu uma ponte. E a pergunta desafiadora para mim e para você hoje é: quem é a pessoa samaritana que você evita? Aleluia. Mas que Deus quer que você alcance. Quem é a mulher samaritana? O homem samaritano que você está evitando? É necessário construir uma ponte e não quebrar
uma conexão. Precisamos irradiar conexões, pontes e não quebra de aliança. Vocês estão me entendendo, igreja? O amor que apenas tolera não é o amor que transforma. Lembra lá do fruto? Quem tem o fruto do Espírito se alimenta e transforma. O amor que apenas tolera não é amor. O amor que transforma. O amor que serve é o que muda histórias e que de verdade cria impacto no cenário onde está. Já estou chegando no fim. Penúltimo item. Amar com ação, não apenas por emoção. A gente confunde às vezes, até por causa do romantismo, né? Ah, eu amo você. É aquela coisa assim, na descoberta do namoro. Eu não sei se o Israel vai lembrar, mas eu me lembro da primeira vez que eu falei, eu te amo. Tem uma magia no ar, não tem, gente? Um romantismo assim, não é uma coisa? Ai, eu te amo. Só que aí vai trazer esse amor para a verdade dos relacionamentos que não é entre homem e mulher. É sobre o amigo, é sobre a maternidade, é sobre a paternidade, é sobre a amizade fiel, leal. Amar é uma escolha. Amar é uma decisão. E não adianta só tolerar, já falei aqui. Tem que ser um pouco mais. Para quem tolera, é só para os fracos. O nível hard é amar e fazer o bem àqueles que te odeiam. Ei, servir a Jesus não é fácil não. Eu já ouvi alguns dizendo, não é gente não. Não é, gente? É um desafio maior que o outro. Jesus ajuda a gente. Me ajuda aí vocês também. Não é só eu que passo na luta dando glória a Deus, não é isso? Não é, Phil? Você lembra, né, dessa? O amor não é um discurso, é uma prática. É matemática. Oferecer tempo e atenção em um mundo de distração. Querido, nem se eu conseguisse, eu ia conseguir dar atenção do jeito que você espera que eu dê para você todos os dias do mês. Em falar nisso, nós chegamos no último culto do mês de julho de férias. Tá feliz? Acabou as férias, é isso, você não está feliz. Oh, Jesus, ajuda nós. Mas o importante é que essa semana já começamos agosto. E quais são as expectativas para esse mês, querido? Tira a tristeza aí desse coração. Deixa as novidades de vida chegar. Estamos transicionando. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Não há tribulação que não entenda o comando dele. Cale-te. Fechou essa porta, não se preocupe. Tem outra aqui preparada. O Senhor, Ele não deixa nem as flores do campo sem a chuva, sem os próprios nutrientes da terra. Como que Ele iria desamparar um filho seu? Agora o problema é se você não se reconhece como filho. Aí eu posso estar falando, eu posso falar e pregar aqui a Bíblia inteira para você. Se você não se reconhecer como filho e ter entendimento, consciência das promessas do Senhor, não tem como você viver elas. Porque a gente não desfruta do que a gente não entende. Entendeu isso? A gente só consegue desfrutar do que a gente compreendeu. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você pegou isso aí? Compreendeu?
Demonstrar Cristo não apenas com palavras, mas com atitudes cotidianas. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Existem pessoas nesse mundo que merecem o nosso amor. Um ponto. Segundo ponto. Assim como existem pessoas nesse mundo que precisam dele, porque ainda não entenderam o que você já entendeu. Então eu volto a dizer, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Você entendeu? Amor não se mede pelos sentimos, pelo que a gente sente, pelos sentimentos, mas pelo quanto nós nos doamos para as pessoas. Aí você me fala, mas pastor, então eu vou sair do meu quadradinho e vou entregar o meu coração, que já foi ferido, já foi machucado, de novo nas mãos de uma pessoa que eu não sei se confio ou não. Você acha que vai ter que passar pela lição quantas vezes? Porque o Senhor, Ele vai repetir a lição até você passar. Está me entendendo? Se você continuar no quadrado, você vai continuar no mesmo estágio que você está. Eu vou te desafiar. Mude de escolha e faça um teste. Veja como que vai ser a reação do próprio Deus em relação a você. Saia do quadrado. Dá uma olhadinha para o lado, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Vejam novas amizades. Vejam novas pontes. Seja uma nova ponte para alguém. A gente não precisa afastar de ninguém. O mundo não será atraído pela nossa eloquência ou estrutura, mas pelo amor visível e coerente que a gente está falando e escrevendo através da carta. Cada um de nós somos uma carta, amém ou não amém? Amar é irradiar Cristo, onde Ele parece ausente. Lembrou de alguma área aí, algum lugar, que falta amor? Lembrou? Seja você o amor naquele lugar. Comece a demonstrar o fruto do Espírito Santo e a irradiar o que você tanto cobra. Comece de você, comece de mim. Aí a gente vai perceber que os lugares que a gente frequenta junto vai começar a mudar. Porque eu decidi fazer minha parte, você decidiu fazer a sua, você decidiu fazer a sua. Uau! Mudamos o ambiente. Porque houve uma decisão coletiva. Cada um faz a sua parte, fica melhor do que cada um no seu quadrado, não fica? É sobre isso, querido. Eu já falei sobre os 5. Vamos para o final. O amor como sinal do reino em nós. João 13:35 diz: o amor é a maior evidência de que o Espírito Santo habita em nós. Você quer ser lido e entendido? Não, ali vai fulano de tal. Ah, o Espírito Santo do Senhor fala através daquela pessoa. Ai, aquele homem, meu Deus, como ele é de Deus. Sempre com uma palavra amiga, motivadora. Ah, pastora, mas sempre eu vou ter essa palavra? É claro que não. Mas você vai ver que quando você não tiver, você já vai ter construído pontes ao seu redor e vai levantar um e vai te acolher, vai te ajudar. Diferente daquele lugar onde você estava, que era num quadrado fechado, só você. Não dando liberdade para ninguém chegar perto, simplesmente porque alguém te machucou. Deixa eu te falar, as outras pessoas que não conheceram essa pessoa que te machucou, não tem culpa. Não tem culpa.
E enquanto a gente não passar esses níveis de ensinamento com Deus, sendo forjados, vai chegando numa hora que as nossas costas, ela já vai, como que chama aquele negócio? Calo, né? Quando faz muito crochê, não fica com aquele... Me ajuda as mulheres do crochê. É o quê? Calejado. Vai chegando numa hora que vão fazendo tanto com você que você já... Tá entendendo? Eu já estou morta mesmo, Jesus. Amém, vai, bora. Próximo. Pega a senha. Tá me entendendo? Agora não vai adiantar você ficar no seu quadrado. O mundo não será atraído pelo que você fala, mas pelo que você faz. E esse é um desafio para mim e para você. Porque tem que ter uma pessoa que oriente. Mas essa mesma pessoa que está orientando vai ser desafiada da mesma maneira que você. A ser melhor. Hoje eu escutei tanto. Nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus. E de verdade, a gente precisa estar nesse ambiente, adorando ao Rei dos Reis. Fazendo as nossas ações de graças a Ele, não a homens. Mas será que nós estamos realmente fazendo para Ele? Será que a nossa motivação aqui no nosso coração, será que o Senhor está olhando para tudo que nós estamos fazendo e a gente está fazendo para Ele? Ou a gente está fazendo para conseguir alguma coisa? O Senhor, Ele vê coisas que eu não posso ver em você, da mesma maneira que você não pode ver em mim. Vocês entendem? E é sobre isso, transparência. Escolha hoje ser alguém que reflete o amor de Cristo. Mesmo que te custe renúncia, tempo, vulnerabilidade. Sabe o que é vulnerabilidade? Eu gosto muito de dar esse exemplo porque as pessoas acham que quem está aqui em cima é perfeito. Que quem está aqui em cima não sente medo, não sente tristeza. Na última convenção que nós tivemos em Itajaí, o pastor Jackson, que esteve conosco aqui, no movimento que nós fizemos aqui, de empresários. Quem esteve aqui nesse dia? Foi bênção? Glória a Deus. O pastor Jackson, ele iniciou a ministração dele falando: como é bom estarmos em uma casa onde nós podemos ser vulneráveis. Aí você me pergunta, pastora, mas por que ele estava falando isso? Simplesmente porque antes dele pegar o microfone, ao lado esquerdo, existiam alguns pastores ali e ele mostrou a sua vulnerabilidade para um deles, ou talvez para 2, 3, não sei. E falou assim: ora por mim. Eu não estou me sentindo preparado. 1 minuto antes dele pegar o microfone para pregar. É sobre isso. Entregar na bandeja de alguém a sua vulnerabilidade. Ora por mim, não estou me sentindo preparada. Ora por mim, eu estou me sentindo com medo. Ora por mim, eu estou me sentindo frustrado. Ora por mim, eu estou sentindo inveja. Quando que você fez isso? É muita vulnerabilidade mostrada sem orgulho, né? Mas é aí que o Senhor quer apertar a gente. E também demonstrar que do lado tem amigos que podem te ajudar a vencer. Porque ele encontrou 1, 2, 3 ali. E eles oraram com ele. E ele pegou o microfone com tanta ousadia e com tanta transparência, que ele falou para toda aquela multidão que estava falando, que ele estava falando, e que ele iria começar a ministrar. É isso que é ser transparente, querido. É isso que é lidar com a vulnerabilidade. Vocês estão entendendo, igreja? Renúncia. O que é renúncia?
A luz do evangelho não é apenas abrir mão de algo, mas escolher algo maior. É o ato voluntário de deixar de lado vontade, direito. Você tem direito? Você tem alguns direitos? Assim como eu, sim, temos. Só que a renúncia é deixar eles de lado e fazer o que o evangelho do Senhor nos ensina. Isso é renúncia. Isso é sacrifício, é sentir dor. Eu estou fazendo isso, mas uau, meu Deus, me ajuda a fazer, porque eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo. Não pensa que você vai renunciar e a sua carne não vai sentir. Você vai renunciar e você vai sentir dor. Não é perda sem sentido, mas uma troca. Trocamos o temporário pelo eterno. Você está entendendo? A dor, ela é passageira. Ela é passageira. Trocamos o temporário pelo eterno. O conforto pelo chamado. O eu pelo Cristo em nós. Jesus, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. A cruz está pesada. Jesus também sentiu a cruz dele pesada. Você lembra da história? Existiu uma pessoa que ajudou Jesus. Ele não estava dando conta. E aí um dos soldados fala: ei, você! Ajuda ele aqui. Você acha que não vai surgir nesse caminho alguém que o Senhor fale: ei, vai lá, ajuda. Só que também ele pode fazer o contrário. Ei, espera aí um pouquinho, vamos ver o que eles vão escolher aqui nesse cenário de dor. Vamos ver aqui como que vai ser. Segura aí um pouco. Está demorando ajuda? O Senhor, ele nunca perdeu o controle de nada. Ele só está esperando o tempo oportuno para dizer: ei, anjo, vai na casa de fulano de tal agora. Eu não sei você, mas isso já aconteceu comigo. Eu já passei fome nessa vida. E um dia, uma cesta básica da igreja chegou na minha casa. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque eu não era muito grande. Mas eu sei que eu não tinha nada para comer, tinha farinha só no armário de casa. Mas eu me lembro quando aquele irmão da igreja chegou e colocou na mesa de casa. E ele tirava os itens daquela cesta e eu falava: meu Deus, agora tem chocolate. Dá para tomar um Nescau. Olha lá, Joyce, tem um biscoito também. Isso marca a vida das crianças. Não anule, não deixe as crianças de fora do milagre. Traga ela para dentro, deixa elas perceberem a movimentação do céu. Deixa elas entender do cenário. Amar não é sobreviver, querido. Amar não é sobreviver aos dias maus. É transformar os dias maus em oportunidades para o reino brilhar através da minha vida, da sua vida. O Senhor, ele quer te usar como um braço dele nessa terra. Como que é o braço? Como é isso? Para uma ponte. Vocês estão me entendendo? A gente pode ser mais do que a gente é, querido. Se a gente deixar o orgulho de lado, se a gente deixar as nossas vontades de lado e cumprir o chamado do Senhor. Vivemos em dias em que o amor se tornou moeda de troca. Pessoas amam para receber de volta, servem esperando reconhecimento, estendem a mão aguardando aplauso. Isso não é amor, querido.
Mas o amor que vem do Espírito é diferente. Ele não negocia, ele não transborda ódio. Ele não calcula, ele se doa. Se dá de graça. Hoje eu quero te desafiar a viver um amor que não depende da resposta do outro. Um amor que se expressa mesmo quando não há agradecimento pelo que você já fez pelaquela pessoa um dia. Ei, deixa eu te falar. A pessoa pode ser mal agradecida, mas Deus viu o que você fez pelaquela pessoa. E é sobre isso que eu carrego paz no meu coração. Carregue paz no seu coração também. Com pessoas ingratas, a gente lida dessa maneira. Lembrando de coisas passadas, mas não ficando lá. Entendendo o futuro. E a movimentação do futuro. Jesus na cruz, ele não disse: eu vou me entregar porque eles merecem. Ele simplesmente amou, se doou e nos alcançou. Eu te pergunto, o que te impede de amar assim hoje? O medo de ser rejeitado? O medo de ser humilhado de novo? Eu já perdi as contas. Já também não estou contando. Então não pega a senha. O ressentimento de não ter sido amado primeiro? A gente sempre quer dar resposta a uma coisa. Difícil é a gente manifestar primeiro. O orgulho de querer ser o último a ter o aplauso. Deixe tudo isso aos pés da cruz hoje. Tanta coisa na tua vida está parada por causa que você está vivendo nesse quadrado de segurança que você colocou na tua cabeça. Deus tem tanto para você. Volta a dizer, não depende do outro, depende de você. Escolha irradiar o amor no Espírito, mesmo quando nada voltar para você. Não é sobre o outro, é sobre você. Posso te pedir um favor? Olha no olho dessa pessoa que está aí do seu lado e fala: não depende de você. Não é sobre você. Vamos juntos nessa resposta? Porque quando o amor é livre, pega essa. Quando o amor é livre, o reino de Deus é visível. A cultura do céu é visível. Quem que vai manifestar a cultura do céu? Eu e você.